tarde, sejam bem-vindos. Esse é o 5º webinar do programa OK Talk to Students, é um projeto desenvolvido pelo OK Student Brasil com o objetivo de ajudar estudantes que estão no ensino médio a se preparar para ingressar numa universidade britânica. Então, eu sou a Tatiana, sejam todos bem-vindos. Nós somos uma consultoria acadêmica especializada em graduação e pós-graduação no Reino Unido, trabalhamos com 131 universidades britânicas e hoje nós convidamos a Eli Sato, que é professora de inglês há mais de 20 anos, né, e é especializada em preparação para exames de proficiência. Então, ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a proficiência IELTS. Eli, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Tati, muito obrigada pelo espaço. Pelo aceite, né? Falei errado. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre as provas que assusta tanta gente, mas que não precisa deixar tanta gente com medo, não. Então, olha só, eu vim falar sobre a prova de proficiência em inglês, que é a mais aceita no mundo inteiro e no Reino Unido, não só pelas instituições de ensino, mas também pela imigração, né? É o IELTS. O IELTS é uma prova de proficiência em inglês que é reconhecida por mais de 10 mil instituições por todo o mundo. E no Reino Unido não é diferente, ela que manda no Reino Unido. E aí, eu acredito que quando a Tati ou a Valéria falarem para você, olha, você precisa passar numa prova de proficiência em inglês para ser aceito por uma universidade, eu acredito que a sua primeira reação possa ser, tem que voltar para o meu curso de inglês, ou preciso fazer umas aulas particulares de inglês, ou meu Deus, eu preciso estudar inglês, né? É a reação natural da maioria das pessoas que descobre que precisa fazer a prova de proficiência em inglês para ser aceito pela universidade. E só que estudar inglês não adianta nada para a prova de proficiência, para o IELTS. Acredita numa coisa dessas? Exatamente. Essa prova não é uma simples prova de inglês. Tanto que, quando a pessoa vai fazer a prova desavisada, que precisa se preparar para a prova, a nota que ela tira é muito abaixo do nível de inglês real dela. Primeiro, vamos lá, como eu vim parar aqui, né? Ensinando como se preparar para a prova de proficiência. O que acontece? Em algum momento da minha carreira, eu ajudava estudantes que queriam estudar fora do Brasil a encontrar a melhor universidade, enfim, a ir estudar fora do Brasil. Eu sou teacher de inglês há mais de 20 anos, então esse mundo de levar estudantes para fora era um mundo muito diferente, muito novo para mim. Mas o que eu percebi? Muita gente me procurava para fazer um curso de ensino superior no exterior. E eles tinham tudo para ir, né? Já tinha terminado o ensino médio, já estava com a documentação tudo certinho, redondinha, tinha notas boas para isso, estava tudo certo. Só que faltava o quê? O inglês. Mesmo essas pessoas tendo estudado 4, 5, 6 anos, um monte de gente tendo estudado a vida inteira aí de inglês, e eles não conseguiam uma nota assim de B1, B2, intermediário, Higher Intermediate, que é o pré-avançado. Eles não conseguiam, eles faziam a prova e tiravam uma nota de um nível muito abaixo do nível deles. Ou um monte de gente ficava com medo da prova e nem tentava fazer a prova. E foi então que eu falei, peraí, tem alguma coisa errada com essa prova. E eu sendo teacher de inglês, eles começaram a me pedir para dar aula. Mas eu falei, eu não entendo nada da prova, eu não conheço essa prova, eu não sei por que você não está tirando nota se você tem o nível intermediário ou higher intermediate, eu não sei por que você está tirando nota de básico. E eu não tinha tempo para dar aula, porque eu estava com esse novo empreendimento impossível, assim, eu me dedicar aos clientes, né? Mas aquilo começou a me intrigar, porque um monte de gente começou a desistir do sonho de estudar fora por causa da prova, alguns tentando fazer a prova e não conseguindo nota, outros nem tentando fazer a prova porque ouve falar que é muito difícil. E aí eu falei, quer saber?
Deixe tentar entender que prova é essa que impede tanta gente de realizar o sonho de morar fora, mesmo pessoas que tenham estudado inglês por tantos anos. E aí eu mergulhei na prova do IELTS. Eu puxei todos os materiais possíveis e imagináveis, fui em livraria, achei tudo quanto era livro que tinha, para tentar entender que era essa prova que tanta gente morria de medo e tanta gente não conseguia nota nela. E aí eu pesquisei, e aí eu comecei a perceber que tem um padrão nessa prova, que as provas, a prova de proficiência do IELTS não é uma simples prova de inglês. Essa prova é uma prova de estratégia. E a começar pelo tempo que você tem para fazer a prova, é muito curto. A prova é muito. O maior vilão da prova é o tempo. Então, assim, eu comecei a trabalhar em cima da prova, dos exercícios, das questões, tentar entender. E aí eu desenvolvi um método para fazer a prova. Eu entendi que você tem que ter estratégia para resolver cada exercício da prova para conseguir cumprir o tempo da prova. E aí eu desenvolvi um conjunto de estratégias. O que é? Uma estratégia para cada tipo diferente de exercício que tem na prova, para que seja possível fazer a prova no tempo super limitado que a prova tem. A partir daí, aí clareou. Aí eu falei, não, peraí, agora é possível passar na prova. E não é estudando inglês. Eu tenho um aluno, o Diego, quer dizer, ele não é mais meu aluno, mas quando ele me procurou, ele tinha tentado fazer o IELTS e ele é professor de inglês há mais de 8 anos e é daqueles que adora gramática. Isso você deve imaginar o quão raro que é de encontrar alguém que ama gramática de inglês, né? Mas ele é desses que escreve, o e-mail que ele me escreveu, o primeiro e-mail, eu olhei e falei, meu Deus, que nível de inglês é esse? Proficiente, C2. E ele foi fazer a prova do IELTS sem saber que precisava se preparar para a prova. Tirou 4 no IELTS. Ele nem terminou a prova. Ele falou, eu achei que tivessem me enganado a vida inteira, que o que eu estudei a vida inteira, que eu estava ensinando não era inglês não, porque humanamente impossível terminar aquela prova dentro do tempo que eles querem. Aí eu falei, não, Diego, não te enganaram não, tá tudo certo. Só você que não sabia que precisava se preparar especificamente para a prova. Então, além de muita gente ir fazer a prova sem saber que tem que se preparar, você imagina alguém com nível intermediário, B1, que conhece o Diego, viu o Diego indo fazer prova com aquele inglês maravilhoso que ele tem, super seguro, que dá aula e volta com 4 no IELTS, o intermediário falou, o quê? Se ele tirou 4, eu não vou nem me arriscar a fazer essa prova. Então, criam-se monstros em cima da prova justamente porque as pessoas não sabem que tem que se preparar para fazer a prova, mesmo que lá quando você vai fazer inscrição para a prova, pagar, marcar o dia da sua prova, tem um monte de informação, mas é um monte mesmo. E no meio desse monte de informação está falando lá que é importante que você se prepare para essa prova. Mas fica muito vago, né? O que é se preparar para a prova? E tem vários vídeos, mini cursos na plataforma da British Council, que é uma das administradoras da prova, a outra é a IDP Austrália. Então, quando você vai fazer a sua prova, você pode fazer sua inscrição tanto no site da IDP Austrália quanto no site da British Council, que são as duas administradoras da prova. E aí tem vários videozinhos para te deixar mais preparado para a prova. No entanto, em todo o material oficial, eu debulhei tudo. Eu sou daquelas que quando eu me proponho a uma coisa, mas não passa uma palha, uma vírgula. E aí, em todos os materiais oficiais, tanto da British Council quanto da IDP, nenhum fala de estratégia. Eles mostram os tipos de exercícios que tem em cada sessão da prova, eles mostram como que é a prova, o tempo que você tem para fazer cada parte da prova,
eles te mostram o que é a prova. Mas nenhuma parte, em nenhum lugar, eles falam de estratégia, que você tem que ter estratégia para resolver a prova. E olha só, eu estou falando de estratégia, você não vai se preparar para a prova, aprender as estratégias para burlar a prova, para enganar a prova, de jeito nenhum. Isso é impossível. O que você se prepara para a prova, você aprende as estratégias para conseguir uma nota de acordo com o seu nível de inglês. Olha que loucura! Então é isso, você precisa se preparar para a prova, entender o que é estar bem preparado para a prova. É você aprender a estrutura da prova, é o que eles mostram lá no site, né? Como que é a prova, o tempo de prova, a ordem da prova, isso é a estrutura da prova. Além disso, você tem que conhecer os diferentes tipos de exercícios que vão aparecer para você resolver e aprender a estratégia para resolver cada um deles dentro do tempo que a prova te dá. Para você conseguir resolver dentro do tempo, além de aprender a estratégia, você precisa praticar essas estratégias. E aí sim você consegue resolver a prova dentro daquele tempo super limitado. Outra coisa importante é que quando você entre naquelas sessões de produção de conteúdo, que é o writing e o speaking, que você tenha quem corrija os seus exercícios. Mas não basta ser só um professor de inglês, porque o professor de inglês ele vai corrigir sua gramática, né? Os errinhos gramaticais, de spelling, etc. Mas só isso não basta, né? Quando você aprende a estratégia da estrutura da redação, tem um conteúdo específico que a prova espera de você. Não pode, quando você vai dar a sua opinião, não pode ser rasa. Você tem que justificar em 2 níveis cada uma das suas razões. Então, você precisa aprender o que a prova espera de você. A redação da prova não pode ser escrita como a gente escreve redação no Brasil, né? Sim, a única coisa parecida da redação que a gente aprende na escola e a redação que você vai fazer no IELTS é que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o desenvolvimento tem um conteúdo específico que a prova espera de você. A primeira redação, por exemplo, você não pode dar nada de opinião sua. Você não pode colocar a sua leitura sobre as informações que estão ali. Você precisa só fazer uma leitura, né, e descrever a figura que aparece para você, sem colocar nada da sua visão pessoal, experiência pessoal, não pode. A primeira redação tem que ser super impessoal. Então, cada parte da prova tem seus desafios e suas peculiaridades que você precisa aprender como fazer para então você conseguir passar na prova, ter condições de conseguir a nota que você precisa. Outra coisa que é muito comum que as pessoas pensem é, por exemplo, quando a Valéria, a Tati ou alguém te fala, olha, para você estudar numa universidade no Reino Unido, você precisa passar no TOEFL, no IELTS Academic. Aí, é muito comum, como é uma prova de proficiência em inglês, é muito comum as pessoas acharem que precisa ter um nível proficiente de inglês para conseguir entrar na universidade. Mas isso não é verdade. A partir do nível Higher Intermediate, B2, já dá para conseguir a nota 6, que é o que a maioria das universidades pedem para um montão de programas. Claro que tem cursos específicos, né, da área da saúde, comunicação, enfim, que vão pedir uma nota um pouquinho mais alta. Mas tem universidades assim que pedem 7, que é um notão. 7, se você estiver no nível avançado C1, você já consegue, bem preparado para a prova, você consegue tirar essa nota. Então, é outra crença, né, que as pessoas têm sobre a prova. Tipo, eu tenho que fazer uma prova de proficiência em inglês. Meu Deus, eu tenho que alcançar o nível proficiente. Não, não precisa. É claro que, né, eu falo, não é uma simples prova de inglês. Você precisa aprender as estratégias para fazer a prova.
mas ainda assim é uma prova de inglês. Então, você precisa, por exemplo, você quer fazer um curso, né, uma graduação numa universidade no Reino Unido que pede 6 no IELTS. Para você conseguir 6 no IELTS, muito bem preparado para a prova, você precisa estar no nível Higher Intermediate, B2, é o pré-avançado. Se você estiver no B1, que é o nível da maioria dos brasileiros que falam inglês, que estudaram aí 4, 5 anos de inglês em escolas particulares, se você estiver nesse nível, no intermediário, no B1, você precisa aumentar um nível de inglês antes de se preparar para a prova. Porque lembra, você se preparar para a prova, você vai estar treinando reading, listening, speaking, writing. Então, pode ser sim que seu inglês melhore bastante durante a sua preparação, mas é pouco provável que você consiga aumentar um nível de inglês só tentando se preparar para a prova. Então, é importante que você alinhe o seu nível de inglês antes de começar a sua preparação para que você seja bem sucedido, para que você passe na prova. Então, veja, não adianta estudar só inglês, mas também não adianta só se preparar para a prova se você não tiver o nível ainda alinhado com a nota que você precisa, tá? Então, são 2 pontos importantes. Só inglês não vai te ajudar, você precisa se preparar para a prova. Agora, se preparar para a prova sem estar com o nível de inglês alinhado com a nota que você precisa, também não adianta. Como que eu percebi isso? A maioria dos meus alunos, 60%, precisam melhorar, alinhar o nível de inglês com a nota que precisam. E aí, as opções que a gente tem por aí, ou são demoradas demais, e aí não serve para você que já está de olho numa graduação, numa pós-graduação fora, ou é caro demais, né? E aí você que já vai investir numa graduação no Reino Unido, puxa, vai ter que desembolsar mais um tanto para se preparar para o inglês. O que a gente tem de opção? Antes da pandemia, quando as fronteiras estavam todas abertas, tinha a opção de você fazer um intercâmbio de inglês, né, para melhorar o nível de inglês. Só para você ter uma ideia de tempo de aumentar o nível de inglês. Uma escola que está no mercado aí há mais de 70 anos, está no mundo inteiro, enfim, ela promete para os alunos que ele vai melhorar um nível de inglês se o aluno fizer 10 semanas de curso intensivo de inglês. 10 semanas de curso intensivo de inglês, você faz 30 aulas por semana. Isso em relógio dá 22 horas e meia. Se você for fazer 22 horas e meia vezes 10 semanas, dá 225 horas de estudo. Agora, com a pandemia, a maioria das fronteiras fechadas para turistas não está sendo nem isso está sendo possível, né? Mas sendo que você sairia para estudar só para melhorar um nível de inglês, tá? 10 semanas, 2 meses e meio. O custo disso fica em torno de uns 14 mil reais por mês. Então, 28 mais 7, 35 mil reais só para melhorar um nível de inglês e 10 semanas fora. Essa opção não está possível, enquanto as fronteiras não se abrem para turismo, né? Porque é um programa curto, só de inglês, então normalmente as pessoas vão com visto de turista. Então, a maioria das opções aí estão fechadas para isso. Se a gente trouxer essa realidade para o Brasil, as escolas de inglês oferecem normalmente que você vá para a escola 2 vezes por semana para estudar 1 hora, ou você vai 1 vez por semana para já estudar as 2 horas. E tá tudo bem, porque quando você está na rotina de estudo, de trabalho, na correria do dia a dia do Brasil, é o máximo que você está a fim de investir no inglês ali numa escola. Então é por isso que as escolas só oferecem isso e ainda tem que ficar brigando com o aluno para não faltar, né? Tipo, vem para a aula, cadê você? Olha, tem que cumprir 80%. Então, assim, se a gente contar 2 horas por semana, para você fazer aquelas 225 horas para subir um nível de inglês, são 2 anos para subir um nível de inglês.
Sendo que, se você já está vendo graduação no Reino Unido, você deve estar já no ensino médio, terminando o ensino médio, não quer ficar estudando 2 anos para daí você conseguir, né, você poder sair do Brasil para fazer sua graduação. Normalmente, principalmente nessa idade, a gente tem pressa, né? A gente quer terminar o ensino médio, ó, e já dar início à nossa graduação, não perder tempo. Bom, então tá fora da jogada. Então, sei lá, vamos contratar um professor de inglês. Gente, tudo isso foi o que eu vi que os meus clientes estavam tentando sair do Brasil naquela época, tá? Que fez eu vir parar aqui agora. Então, vamos lá, vamos contratar um professor particular de inglês. Considerando que esse professor particular tem a mesma didática dessa super escola que está 70 anos no mercado e que promete, garante que você melhore um nível de inglês nessas 225 horas, vamos considerar isso então. Olha só, o professor de inglês vai precisar te dar 225 horas de inglês para que você tenha o conhecimento, né? São horas de estudo, não tem milagre, tá, gente? Eu não tô aqui para falar, olha, é só fazer tal coisa que pronto, você passou na prova. Não tem milagre, né? Nivelar o nível de inglês é preciso, com a nota que você precisa. Se preparar para a prova é preciso. Tem que sentar o bumbum na cadeira e estudar, não tem outro jeito não. Né? Até inventarem uma pílula que você toma e adquire todo o conhecimento, por enquanto não tem o que fazer, tem que sentar e estudar. Então vamos supor que você vai sentar e estudar com o professor particular as 225 horas para melhorar um nível de inglês. Considerando que um professor particular aí, uma média do Brasil, né, seja uns R$100, eu acho que tá mais, mas enfim, tem cidades que é mais barato, tem cidades que é mais caro, vamos ficar aí nos R$100 por hora para facilitar a conta também. São R$22.500 com um professor particular de inglês para melhorar o nível de inglês. Não estou falando de preparação para a prova, hein? Melhorar nível de inglês. Até porque a preparação para a prova é super difícil de encontrar. Não se encontra nas escolas de curso de inglês por aí, né? Então, e professor particular muito menos, né? Que prepare para a prova. Então vamos lá. R$22.500 só para, né, subir um nível de inglês? Talvez não esteja nos seus planos investir tudo isso. Isso tudo foi o que eu vivi com os meus clientes que não conseguiam a nota para fazer um curso de ensino superior fora. Eu falei, caramba, né? E aí, quando eu entreguei o método Elissato, que é o conjunto de estratégias para fazer a prova, eu percebi que tinha muito aluno que não tinha o nível de inglês alinhado com a nota que precisava. E eu falei, caramba, o que eu fiz? Eu abri, para todos os meus alunos que se preparam para a prova comigo, eu abri 2 cursos completos de grammar. Gramática. Ai, Eli, por que gramática? Porque nós brasileiros, a gente. Não é que o professor, quando você fez inglês, quando você estudou inglês, não é que o professor não ensinava, não colocava lá no quadro a regra gramatical. Mas nós brasileiros, e tá tudo bem, você não precisa se sentir tão culpado, porque é uma característica nossa, da nossa nação. Nós brasileiros estamos muito focados na comunicação. Então, quando a gente está aprendendo inglês, a gente quer mais é se fazer entender, é entender o que está acontecendo. A gente não está muito preocupado se a gente está falando certinho, perfeitamente, se a gente está fazendo o uso correto do tempo verbal para os. Para a gente, tanto faz. A gente quer se fazer entender. A gente quer aprender inglês para ir para fora e conseguir se virar lá fora. A gente quer aprender inglês para encontrar um amigo nativo aí na internet e conseguir se virar e conseguir se comunicar. A gente quer assistir filmes e séries em inglês sem legenda e entender tudo. E para isso não precisa muito de gramática, né, minha gente? Só que quando você vai fazer uma prova de proficiência em inglês, em que você tenha que escrever 2 redações e falar, né, com o examinador para passar pela prova de speaking, só comunicar-se não é suficiente. Aí você precisa fazer uso da gramática, principalmente com IELTS.
O IELTS, ele cobra demais estruturas gramaticais mais desenvolvidas. Então, por exemplo, se você fizer uma redação assim, chuchuzinha, do começo ao fim, você entrega o conteúdo que eles esperam, na estrutura que eles querem, tá justificado, tá tudo certo, sem erros gramaticais, tá bonitinha, redondinha, mas usando estruturas gramaticais mais simples, né? O simple present, simple past, simple future, que é o que a gente sabe usar. O máximo que você consegue nessa redação é um 5, 5,5. Para você subir sua nota, mais que isso, além de tudo isso, você precisa mostrar que sabe usar estruturas gramaticais mais desenvolvidas, que sabe usar vocabulário mais desenvolvido, que você consegue variar esse vocabulário. Então, por exemplo, em vez de but, né, mas, você vai usar however, although, even though, e não é só ir encaixando na sua redação, tem que saber, tem que mostrar que você sabe usar direitinho. O que a gente adora falar? And, né? O and é uma carta na manga. Tudo que você quer listar, você fala and tal coisa. E mais, and, né? Só que não. Se você quer fazer bonito e aumentar o seu score no speaking, tirar um 6, tirar um 7 se precisar, tem que gastar, tem que usar moreover, tem que usar in addition, tem que mudar, né? Em vez de só because, due to, the reason is. Então, o IELTS, ele se importa demais com as estruturas gramaticais que você usa. Então, é importante usar o present perfect continuous, past perfect continuous. Tem que mudar, não pode ficar usando só simple present, simple past, simple future, que sua nota vai ficar simple também, né? Então, você precisa, o IELTS cobra isso, que você tenha o domínio da gramática do inglês. Então, com esses 2 cursos completos de Grammar, meus alunos têm conseguido aumentar o nível de inglês e alinhar com a nota que eles precisam muito rápido se a gente for comparar com as opções que tem por aí, né? Porque até as universidades dão a opção de você fazer um foundation, né? Você fazer um tempo a mais já, com inglês e já se preparando para a universidade, mas estudando inglês. E aí você economiza um tempão se você já tirar a nota que você precisa para entrar direto. Então, o ideal é que você... E é só fechar esses buracos que ficaram de gramática no seu aprendizado, né? Que a gente não prestava atenção quando a gente estava estudando inglês. Então, só você tampar esses buracos que ficaram na gramática do seu aprendizado é muito mais simples do que, né, enfim, começar do zero. Então, meus alunos têm conseguido aumentar esse nível de inglês até que bem rápido, se for comparar com as opções que a gente tem por aí. Deixa eu ver aqui. O Vitor falou, como eu faço para descobrir meu nível de inglês antes da prova? Vitor, para todos os meus alunos, eu disponibilizo um teste de nivelamento de grammar no inglês, que daí fica muito específico para a gente saber o que essa pessoa precisa fazer, né? Se precisa passar por um curso de grammar, se precisa passar pelos 2 cursos de grammar, para conseguir a nota que ela precisa. Eu faço, de tempos em tempos, a semana da imersão TOEFL, IBT e IELTS. Então, fica ligado nas minhas redes sociais, Eli Sato Oficial no Instagram, no YouTube, que aí quando tem esse super evento, que eu falo tudo sobre as provas, aí eu disponibilizo também esse link, eu dou de presente para quem estiver participando do evento. Então, é só seguir minhas redes sociais, que você fica sabendo quando tiver o próximo, tá bom? Qual a nota máxima do IELTS? É 9, tá? Então, assim, ó, um B1, um intermediário, que é um nível, ó, esses níveis de inglês foram criados na Inglaterra, né? É uma
tabela de níveis, que são 6 níveis de inglês, e que hoje o mundo inteiro usa de base para saber qual é o nível de inglês de uma pessoa, tá? Então, são 6 níveis. O A1 e o A2 são os mais básicos, né? É o básico e o pré-intermediário. Aí a gente tem B1 e B2, que é o intermediário, e o Higher Intermediate, ou pré-avançado, e o C1 e C2, que é o avançado C1 e o proficiente o C2, tá? A gente recomenda, eu recomendo, eu falo, a gente é eu e minha equipe, mas eu recomendo que a pessoa esteja pelo menos no nível intermediário de inglês B1, para que consiga se preparar para a prova e colocar as estratégias em prática, né? Senão falta inglês. Então, no B1, um B1 muito bem preparado para a prova consegue até 5,5 no IELTS. O B2, que é o Higher Intermediate, que é um nível acima, consegue até 6,5 no IELTS, que daí já cobre a nota que a maioria das universidades no Reino Unido pede. O C1, ele já consegue um 7. Olha só, meio ponto nessa prova é muita coisa. Então, por exemplo, se a Valéria ou a Tati falam para você, olha, você precisa de 6 no IELTS, você se agarra nesse 6, coloca esse 6 como foco e corre atrás do 6. Muita gente fala assim, a Tati me pediu 6, mas eu quero um 7,5, né? Porque 1,5 ponto a mais, mas 1,5 ponto a mais é muita coisa. Então, por exemplo, para conseguir um 7,5, né? Que as universidades, a maioria das universidades nem pedem 7,5 para programa nenhum, assim. Mas se você quiser um 7,5, você precisa ser C2, proficiente. Olha a diferença. Do 6, você pode ser B2. Para 7,5, você precisa ser C2. São 2 níveis de inglês de diferença. Então, meio ponto nessas provas é muita coisa. Tá, mas assim, o B1 consegue até 5,5, é uma média, nem o nível de inglês, nem essas notas são uma ciência exata, né? Há variações, e cada nível, não é que você está naquele nível e se você estuda mais X horas, você pula para o outro nível e ponto, né? Uma coisa exata, concreta, assim. Cada nível tem um tanto de conhecimento ali, né? Então, às vezes, você faz o teste e tá ali, ó, no A2. Aí você estuda um pouquinho, faz o teste de novo e já tá no B1. Você fala, oh, meu Deus, melhorei meu nível muito rápido. Só que às vezes você está no comecinho do B1, né? E falta bastante conhecimento para dominar o B1. E isso acontece com muita frequência. E aí as pessoas ficam com aquela sensação que estão no nível intermediário para sempre, né? Que não saem do intermediário nunca mais. Mas não, é só porque chega-se no B1 até com certa facilidade, né? Com, enfim, um pouco de empenho, você alcança o B1. Agora, realmente, para sair do B1 para o B2, para o C1, para o C2, o empenho é maior. É necessária mais dedicação, mais estudo mesmo, para você escalar esses níveis, mas não é uma ciência exata, tá? Então, o B1 consegue até 5,5 no IELTS, o B2 consegue até 6,5, o C1 consegue até 7 e o C2 consegue de 7,5 para cima. Mas, de novo, não é uma ciência exata, né? As pessoas são diferentes, têm mais facilidade ou mais dificuldade para aprender as coisas, para absorver o conhecimento, cada um tem seu método e ritmo de aprendizado, então dá uma variada aí, mas a média tem sido essa, tem sido esses resultados. A gente, como a gente trabalha nesse processo já há um tempo, né, tem bastante gente que costuma perguntar se tem que ser o IELTS, né? Então, eu acho que isso é uma coisa boa de explicar, até porque você também trabalha com TOEFL, né? Você pode fazer o TOEFL. As universidades costumam aceitar os dois, né? Tanto o IELTS quanto o TOEFL, e esse padrão de nota é meio parecido, né? A pontuação do IELTS tem uma correspondência em relação ao TOEFL.
Mas o IELTS ele é oficial, ele até falou, né? É oficial do consulado britânico. Então, ainda que a universidade aceite o TOEFL no processo seletivo, pode ser que lá na frente, na hora de pedir o visto, o consulado peça o IELTS. Então, como que é o que o estudante costuma trabalhar, né? Se o estudante já tem alguma proficiência, até o Cambridge pode, em alguns casos, ser usado, a gente tenta trabalhar só com aquela que ele tem e buscar universidades que tenham uma certa flexibilidade em relação a isso. Né? Então, agora, nesse cenário de pandemia, ano passado, teve universidade até que conseguiu, estudante que conseguiu entrar com Duolingo, por exemplo. Né? Mas era uma situação específica, né? Uma exceção por conta da pandemia, os centros de aplicação fechados. Né? Então, se o estudante já tiver um TOEFL ou um Cambridge, a gente tenta fazer o processo com esse certificado para não ter que fazer outra prova, investir em mais uma preparação, investir em mais um teste, né, que não é tão barato também para estar fazendo. E aí, mas se o estudante não tem nada ainda, não tem nenhuma proficiência oficial, a gente sempre vai recomendar o IELTS justamente para a gente garantir lá na frente que ele não vai precisar refazer o tipo de prova que o consulado pede. Se a pessoa já tiver de olho no Reino Unido, já faz o IELTS para garantir, né, já se prepara para o IELTS para garantir que não tenha problema de a universidade aceitar e a imigração não, né? A Stephanie perguntou aqui, o que você sugere para quem aprende inglês em casa? Stephanie, é importante que você olhe para desenvolver todas as suas habilidades. Então, muita gente quando vai estudar inglês, fica lá só estudando textos, né? E fica muito naquilo. Só que o inglês, assim como qualquer outra língua, é importante que você desenvolva todas as habilidades, não só a leitura, mas também a escrita, a fala e o ouvido. E são habilidades que você precisa fazer exercícios específicos para desenvolver. Então não basta você ficar estudando. Eu brinco com os meus alunos que eles acham que vão melhorar o nível de inglês primeiro para depois começar a falar inglês. Só que não adianta, porque quando eles começarem a falar inglês, mesmo que estiverem com o nível mais adiantado, né, mais avançado no inglês, eles vão ter as mesmas dificuldades. Então, para quem já está aí estudando, tentando estudar em casa, sozinho, olha para isso, para desenvolver todas as habilidades. Aí, Stephanie, lá no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Telegram, tem várias aulas para você aprender como desenvolver as habilidades. Então, tem um monte de aula aberta lá, aproveita, é Eli Sato Oficial, para você já ir se preparando para a prova, né? Porque você não está aprendendo inglês para aprender inglês. Você precisa aprender inglês para passar por uma prova de proficiência para conseguir entrar numa faculdade, né, numa universidade no Reino Unido. Então, esteja muito focada e, se você puder ter ajuda, facilita a sua vida e as chances de você desistir no meio do caminho daí são menores. Porque eu venho observando muito isso e o A2 e o B1, né, o pré-intermediário e o intermediário, é uma fase complicada, porque é um momento ali que você fica meio que no limbo, sabe? Porque até chegar no A2 você aprende muita coisa. Você aprende muita coisa em inglês e chega no A2 assim, num piscar de olhos. Aí você dá aquela esforçada, né? Aí você estuda bastante, chega no B1, no intermediário. E aí parece que tudo para, que você não consegue se desenvolver, que não sai do lugar. Parece que você estuda, mais até do que você estava estudando para chegar no A2, para subir para o B1 e não sai do lugar, né? O famoso parei no intermediário, tô casada com o intermediário, não saio desse intermediário. E é um momento crítico porque muita gente desiste justamente nessa fase, por achar que não está aprendendo ou que não tem jeito, que o inglês não é para mim. Aí a pessoa começa a achar que o problema é ela, entendeu? E não que faz parte do aprendizado. E o que acontece?
às vezes falta muito pouquinho para virar a chave e as coisas começarem a fazer sentido no inglês. E isso, gente, é em qualquer língua. Mas para a gente que, né, fala o português, já que a gente cresceu falando português e a gente está tentando se aventurar numa língua nova, geralmente quando você estuda, sei lá, 4, 5 anos num curso particular e aí faz um teste de nível da B1, você fala, pô, acho que esse negócio de inglês não é para mim não, gente, porque eu estudo tanto, né? Mas olha, às vezes falta bem pouquinho para virar a chave, sabe? Vira a chave, as coisas começam a fazer sentido e você escala seus níveis. Você vai para B2, depois vai para C1, depois vai para C2. Então, assim, é só cuidado, Stephanie, para não desistir no meio do caminho, porque às vezes, quando você vai estudar sozinha, pode ser que você não encontre a melhor didática para você. E aí você fica patinando, e essa sensação de estar patinando faz com que você desista. E desistir é o que não pode. Tá bom? Então é melhor você procurar ajuda e, né, e deslanchar esse inglês do que correr o risco de parar. Oi, Li, nessa sua experiência aí de 20 anos, né, de teacher, né, qual das 4 competências você acha que o pessoal costuma ter mais dificuldade, que tem mais dificuldade tanto para aprender a competência quanto para fazer a prova? Eu acho que as sessões, as habilidades de produção de conteúdo são as mais complicadas para nós brasileiros, né? Vamos começar pelo writing, que é menos complicado, mas ainda assim é complicado. O writing, escrever redações, primeiro que a gente não tem muito costume de escrever, né? A não ser quem trabalha com isso, jornalistas, copywriters, enfim. Quando a gente tem que escrever na escola, quem aí está terminando o ensino médio, tem que escrever na escola, né, já torce o nariz, a gente fala, tem que escrever, senhor, e a gente tem que pensar tanto, e meu Deus, tem que espremer os neurônios para sair um texto interessante, enfim. Então, assim, a gente não tem muito, quem está longe da vida acadêmica, né, ou quem, enfim, não gosta, não tem muito costume de escrever. E aí, quando fala que tem que escrever 2 redações em inglês para fazer uma prova de proficiência, aí já desanima, né? Um monte de gente, em média, umas 30% das pessoas que me procuram pedindo ajuda para passar na prova tem o writing como a maior dificuldade. E aí eu falo que não precisa fugir do writing, né? Porque no preparatório eu fiz um passo a passo. O Omar, um dos meus alunos, ele chamou de receita de bolo. A Ana Carolina, ela está na Inglaterra fazendo doutorado, ela falou que é um bolo mastigado, né? Não é nem a receita, é um bolo mastigado. Porque eu ensino como escrever, como você vai pensar o seu conteúdo para escrever cada linha da sua redação. Então, assim, não precisa ter medo da redação. Se você tiver a estratégia, como fazer, gente, faz toda a diferença do mundo. A única coisa que você vai precisar fazer é praticar para conseguir bater a meta de tempo e, enfim, atender ali a todas oh Jesus, os critérios de avaliação da prova. Mas assim, é linha por linha do que tem que ser escrito. Então, assim, já facilita, né? É claro que, de novo, não tem mágica, né? Tem que ter vai estar de acordo com o seu nível de inglês, mas assim, tem ali como escrever cada linha da sua redação. E a outra seção que é muito assustadora para a maioria das pessoas, maioria assim, uns 35% das pessoas que me procuram acham que o speaking é o mais complicado. Por quê? Porque a gente não tem muita oportunidade de falar inglês no Brasil. Raras exceções também, né? Quem trabalha com, enfim, multinacionais e que tem a oportunidade de falar em inglês diariamente e tal, mas a maioria de nós não temos a oportunidade de falar inglês diariamente. E aí eu brinco que assim, gente, não dá para ficar esperando a oportunidade cair do céu. Não dá para ficar esperando um gringo cair na sua frente para você praticar o seu speaking, né?
Tudo que a gente não faz, não se desenvolve. Então, se a gente aprende inglês, mas não fala inglês, né? E as outras habilidades até que é fácil de ir atrás, né? Você pega um texto para ler, um livro para ler, você lê em inglês. Você pega um filme, uma série para assistir, tira a legenda, fica se batendo lá um pouquinho e com a insistência você começa a pegar, a entender, né? As coisas começam a fazer sentido. Agora, você ficar esperando um gringo cair do céu para você praticar seu speaking, né? E acaba que não pratica mesmo. Então, eu brinco com os meus alunos que tem que falar sozinho mesmo, né? Não dá para ficar esperando alguém cair do céu. E até para a prova, eu sugiro, inclusive, que fale-se sozinho para praticar o speaking. Porque quando você está conversando com alguém, o que o brasileiro, né? Qual que é a característica do brasileiro? Focar em comunicação. Então, quando você está conversando, tem muita gente que fala, teacher, eu faço aula de conversação, eu namoro um gringo, eu tenho amigos nativos, então eu não vou fazer a prática de speaking porque, né, eu falo inglês, assim, com muita gente, eu tenho várias oportunidades para falar inglês, então eu falo, não, nada disso substitui você falar sozinho. Porque quando você está conversando com eles, né? Imagina, está conversando com o namorado, você vai estar pensando se você está usando a construção gramatical mais correta ou a construção gramatical mais desenvolvida, né? Você vai prestar atenção se você está variando o seu vocabulário? Não vai. E a mesma coisa com amigos nativos ou no trabalho. A gente está focado em se fazer entender e entender o que está acontecendo. Então, assim, para todos os meus alunos, eu sugiro que fale sozinho. E vocês podem fazer isso também, né? É só falar sozinho todos os dias. Não precisa ser 1 hora por dia, né? Um tempo assim, ai meu Deus, se puder, ótimo, mas 2 minutinhos por dia já resolve. 2 minutinhos por dia, todos os dias, na hora do banho, na hora que está indo para a escola, indo para o trabalho, enfim, qualquer hora. Mas coloca o momento do seu dia em que você vai falar inglês sozinho. Porque daí você começa a criar o hábito de verbalizar o que você está pensando. E não vale pensar, que eu sei que tem muita gente que pensa em inglês, né? Que tá fazendo as coisas e fica pensando em inglês. Ok, ajuda para desenvolver inglês? Ajuda. Ajuda para o speaking da prova? Não ajuda. Né? Você precisa acostumar todos os seus órgãos que falam, da fala, a falar em inglês. Então, nem que seja baixinho, a palavra precisa sair da sua boca. As coisas em inglês têm que sair da sua boca. Então, eu brinco com os meus alunos que é para avisar a família que eles vão te pegar falando sozinho em inglês pela casa e tá tudo certo, né? Que não precisa, não tá doido, não precisa internar não, mas que precisa falar inglês todos os dias. E é muito legal que você começa a perceber a diferença, que a sua dificuldade de falar inglês vai diminuindo já nos primeiros dias, com 3, 4 dias fazendo isso, né, falando inglês sozinho, você percebe que as palavras começam a vir com mais facilidade, que você começa a prestar mais atenção na estrutura gramatical que você está usando, que como você está estudando inglês também, você percebe pequenos erros que você costuma cometer e começa a corrigir. E aí, quanto mais tempo você fizer isso, mais bem acostumado você fica a falar inglês, né? Então, você desenvolve essa habilidade sozinho mesmo. E é importante desenvolver todas as habilidades, mas as outras é mais fácil, né? E todo mundo acredita que é um pensamento comum, assim, não, eu preciso encontrar alguém que fale inglês para eu conversar em inglês para eu desenvolver meu speaking, tipo, não dá para ficar dependendo dos outros, né? Você tem que criar suas próprias oportunidades aí para falar inglês. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta para Eli ou para a gente tanto sobre o IELTS quanto sobre as universidades britânicas? Fiquem à vontade, tá? Vale cantar? Olha, Stephanie, eu sou bem específica com os meus alunos em relação a cantar. Se for A1 e A2,
né, os níveis mais básicos, o básico e um pré-intermediário, vale cantar sim. E aí, como que é para fazer, Stephanie? Não é só ficar cantando, não. Você pega a letra da música e escolhe uma música que você gosta, claro, e canta junto com a música. E aí, você vai, até você estiver confortável para você tirar a música e cantar sozinha. Até você estar confortável para você falar o que está na música, tá? E aí você faz esse exercício várias vezes. Passou para o B1 intermediário, o B1 vai querer ficar na música. Mas eu falo, não, pode começar a falar, porque é difícil, né? Não vai sair perfeito nas primeiras vezes, aliás, vai sair horrível. Entenda isso, aceita isso, abraça isso, que vai errar, vai sair ruim, a pronúncia vai estar ruim, o vocabulário não vai vir, não vai estar fluente. Vai estar com um monte de pausa e tá tudo certo. Porque com a prática, se você fizer isso todos os dias, vai melhorando, tá? Então, se for B1, pode parar com a música. Tô brincando. Eu falo pro B1 que pode fazer assim uns 2, 3 dias com música. Depois larga a música e bora criar conteúdo. Porque o que acontece? Você faz a mesma coisa. Ah, que legal. É a mesma coisa para quem quer ler alguma coisa para falar. Ajuda? Ajuda para treinar o inglês. Agora, para a prova de proficiência, super não. Por quê? A gente precisa acostumar a criar o conteúdo e verbalizar, né? E quanto mais automático for esse processo, melhor. Então, assim, se você estiver lendo, não é algo que você está criando. Quando você está cantando, não é algo que você está criando. Então, ajuda sim para aprender e desenvolver o inglês. Agora, para a prova de proficiência, não ajuda. Tem que dar uma forçada para falar inglês, para falar inglês, falar o que você está produzindo. E no começo é ruim, e aí você tem que desligar aquele eu crítico, sabe? Aquele você bem chato, que você é chato com você mesmo, que você julga você mesmo, que você critica você mesmo, você fala, tá horrível. Tem que desligar, porque senão você não faz, né? Porque você vai falar e vai falar, meu Deus, tá horrível, meu Deus, minha pronúncia tá horrível, meu Deus, tá tudo errado, eu não sei fazer isso. E aí para. Então não pode, tem que não importa se está horrível ou não, não importa, provavelmente vai estar horrível, provavelmente vai estar errado e está tudo bem. Continua praticando, que com a prática vai melhorando, você vai se percebendo, você vai se corrigindo. Então, assim, respeita seu tempo, respeita seu ritmo e vai conquistando isso dia a dia, com calma, paciência, e é melhor fazer mal feito do que não fazer, né? Então, tem que sempre fazer um pouquinho por dia, todos os dias, e você vai percebendo que vai ficando mais fácil, vai ficando, você vai perdendo o medo, né, de falar, você vai perdendo os traumas. Aí tem gente que tem trauma de falar inglês, ou porque foi falar na escola e deram risada, ou foi falar com alguém de fora e não entenderam, e aí cria-se um trauma, tipo, meu Deus, eu não sei falar inglês, é melhor não falar, né? Então, assim, com essa prática todos os dias, você vai ganhando confiança, vai melhorando. É aos pouquinhos, não é da noite para o dia, mas vai acontecendo. Eli, como faz para ser mentorada por você? Começa olhando minhas redes sociais. Meu canal no YouTube está cheio de aula, um monte de aula aberta. E no Instagram também tem um monte de conteúdo e eu posto conteúdo todos os dias. Começa por aí. E aí a gente avisa quando for abrir alguma turma, tá bom? Eu Aí, coloquei Stephanie. nos Que comentários o legal, site da Eli obrigada. e coloquei o da UP. Tá bom. Lembro de uma vez treinando meu speaking com um amigo e soltei uma palavra que eu nem sabia que sabia. Foi um dos momentos mais felizes do meu aprendizado. Isso, Stephanie, se você fizer essa prática todos os dias, você vai começar a soltar palavras que você nem sabe, né? Você vai começar a usar coisas que você, nossa, saiu, que legal. Mas faça isso todos os dias, não dependa de um amigo para você se surpreender com você mesmo, tá bom? Mais alguma coisa, gente?
Acho que só compartilhando também como a Stephanie fez, né? Acho que um dos momentos mais felizes do meu aprendizado foi quando eu li um livro do meu autor favorito, 100% em inglês. Assim. Ah, que delícia! Que conquista boa! Não é? Você chega a ficar, nossa, eu tô realmente entendendo a história e ela tá em inglês, né? A chave virou, né? A chavinha virou. E é Mas é tão um processo longo, importante. né? É um processo longo, tem que ter paciência e persistência. Acho que é o mais importante, é não desistir. Não desista, uma hora vai, não desista. É, é uma coisa que a gente acha bobo, né? Bom, primeiro que não tem pergunta boba aqui, viu? Se você tá aí se coçando para digitar uma pergunta e fala, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? Vão dar risada de mim, a gente não vai dar risada, não tem pergunta boba nesse mundo, né? Imagina, estudo no Reino Unido, são tantas coisas, né? Meu Deus, como que funciona, qual que é o intake, como que funciona o ano letivo, é muito diferente do aprendizado no Brasil, enfim, é um mundo novo, então não tem pergunta boba. Para prova de proficiência em inglês, tipo, a gente não ouve falar, a gente não sabe, então não tem pergunta boba. Você está coçando seu dedinho aí, digita, manda sua pergunta, que não tem pergunta boba aqui não. E outra coisa é que às vezes a gente fica até com vergonha desses momentos de ai, eu consegui formar uma frase. Que bobagem! Não é bobagem. E tem que ser comemorado. Cada ganho seu no inglês tem que ser comemorado. É um reconhecimento seu para você mesmo do seu esforço. E é uma ferramenta a mais para você não desistir. Então, quando você acertar alguma coisa, não fala para você mesmo, não fez mais do que sua obrigação. Percebe que a gente nós somos as pessoas mais chatas com nós mesmos. Geralmente essa cobrança não vem de fora, não vem de pai, de mãe, de namorado, de marido, de esposa, vem da gente mesmo, né? De a gente aprender uma coisa e ter aquela vozinha falando, né? Nossa, não fez mais a obrigação, nossa, demorou, hein? Não, comemora, fique feliz, é um ganho seu. E cada vez que você fizer isso, você fala para o seu cérebro, vale a pena aprender, tá? Então comemore tudo que você percebe que aprendeu, tudo que você percebe que fica mais fácil, porque assim você ganha mais, seu cérebro entende que é legal estudar, aprender, absorver conteúdo e as coisas vão fluindo melhor, tá bom? E também qualquer coisa, qualquer dúvida depois, né, que vocês pensem aí e queiram perguntar depois, a gente está à disposição, né, Eli? Então, eu coloquei o site que é mais fácil de achar tudo, né? Geralmente no site tem o link do Instagram, tem o link do YouTube, né? Então. Olha, eu digo que o meu site ele fica mais assim a gente assim, não é que ele tá lá, ele tá bonitinho, ele tá lá. Mas o Instagram e o YouTube a gente tá todo dia trabalhando neles, todo dia Tem soltando jeito, conteúdo. né? Então assim, se quiser mandar pergunta, pode mandar pelo direct do Instagram, né? Então, eu digo que vai no Instagram, que é a mesma coisa, é Elisata Oficial, tá? Que você encontra com mais facilidade, a comunicação é mais rápida, mais dinâmica, tem conteúdo todo dia para você que precisa se preparar para a prova de proficiência lá. Então, eu digo que o Instagram e o YouTube é até mais eficiente que o site. Certo. Então, gente, Eli, muito obrigada, tá, por ter aceitado o nosso convite, por ter falado com a gente. Quem quiser Eu que saber as agradeço. chances de estudar no Reino Unido, tá o link novamente aí no chat, tá? Então, também a gente vai entrar em contato por e-mail por esses dias também, tá? Então, muito obrigada a todos pela participação, muito obrigada, Eli. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. E sempre que vocês precisarem saber mais de provas do IELTS, é só me chamar. Obrigada. E a gente tem um webinar todo mês, tá? Então, próximo na primeira quarta-feira de julho agora, né? E a gente também manda os convites aí quando tiver confirmado o tema e o convidado. Show. Até mais, Tá, gente. gente? Obrigada. Obrigada. Tchau.